Ali mais alto com a entonação melhor. Melhor, né? Fala galera, Chablé aqui, tudo beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre esta belezinha aqui, Sigma 2470 DG-DN para Sony. Eu estou aqui com ela, essa lente que tem um range que é fantástico para eventos e para qualquer tipo de situação em que você precise levar apenas uma lente contigo. Eu estou falando da 2470 e aqui em minhas mãos eu tenho a poderosíssima Sigma 2470 DG-DN f2.8, totalmente renovada e construída com o malte Sony. Traz não só uma excelente qualidade óptica, uma construção impecável e a qualidade que a gente já conhece das lentes da série Art. Por longos anos, as lentes da série Art têm sido o carro-chefe da Sigma. Não é para menos, afinal de contas, a Sigma emprega todo o capricho na construção dessa série. Com a chegada do Mount Air e a possibilidade de construção de lentes para as câmeras da Sony, a Sigma deu uma melhorada em sua linha, não só aprimorando a sua construção e trazendo corpos mais resistentes, como eliminando de vez aquela queixa que todo mundo tinha das lentes da Sigma, a durabilidade. Por muito tempo nós utilizávamos lentes Sigmas sempre reclamando que as borrachas se soltavam muito facilmente e a sua lente com pouco tempo de uso já começava a ficar feia, como se fosse uma lente muito velha. A Sigma entendeu isso, ouviu a reclamação dos usuários e remodelou todos os seus projetos, trazendo lentes com um aspecto muito mais bonito e com uma construção muito mais bem caprichada. A lente 2470 da série Art, que era utilizada nas câmeras da Nikon, por exemplo, era uma lente que tinha diversos defeitos, não só ópticos, mas no motor de foco. Quando a Sigma refez esta lente para o Mount Air, eles simplesmente corrigiram todos os defeitos que a 2470 construída para a Nikon tinha. Com isso, nós ganhamos aqui um motor de foco muito mais eficiente e elementos ópticos de primeira linha. Essa lente traz 19 elementos distribuídos em 15 grupos, possui um anel largo de 82 mm de diâmetro, construção em metal, botões de atalhos, inclusive um botão customizável atendendo às especificações já recorrentes na linha G Master da Sony. Haja vista trazer uma facilitação, você tem um atalho diretamente na lente e totalmente customizável, né? Dá para você colocar o que você desejar aqui. Ela vem por fábrica configurada para o autofoco. Então dá para você bloquear o foco ou mesmo fazer o foco através desse botãozinho aqui. Mas, obviamente, que você configura aí da forma que fique mais confortável para você trabalhar. Ela possui 11 lâminas no diafragma, o que deixa o seu buquê muito discreto, não deixando aparente a forma do buquê. E mesmo em aberturas menores, como o f8 ou f11, ela ainda assim apresenta um buquê muito bonito e também muito suave. Apesar dela não ter função macro, a distância mínima de foco é de apenas 18 centímetros. Isso faz com que você possa trabalhar muito mais próximo do seu objeto e conseguir desfoques de fundo maiores quando você está utilizando em 35 e 24 milímetros, por exemplo. Uma coisa que eu notei é que a partir de f16 ela apresenta um pouco de mudança de cor, deixando a temperatura da imagem levemente mais fria. Mas como alguns vidros sofrem com difração, é bem possível que o bloqueio das cores seja maior nessas aberturas um pouco menores, f11, 16 e 22. Ela mede 12,9 centímetros quando está recolhida em 24 milímetros e 15,7 quando está totalmente aberta em 70 milímetros. Uma curiosidade, se vocês já foram usuários de lentes Canon, por exemplo, ou usam lentes Canon, vai lembrar que a 2470 da Canon, principalmente o modelo 1, funciona exatamente o contrário. Quando ela está recolhida, ela está em 70 milímetros. Quando você abre a lente, é que ela vai para 24 milímetros. Eu nunca entendi o porquê disso, mas a Sigma corrigiu, trazendo uma lógica muito mais aceitável em relação ao ajuste da distância focal. Ela não apresentou aberrações cromáticas e em 24 milímetros as distorções são muito suaves. A Sigma envia junto com a lente um ótimo parasol e esse tem um detalhezinho que é um clipezinho aqui para prendê-lo, então ele não fica preso apenas na rosca, né? Para liberar você precisa clicar aqui para que ele possa soltar a trava e assim liberar o parasol. Isso facilita para que você não perca o parasol, por exemplo, em um evento, ele não vai soltar com facilidades e honestamente deixou um detalhe bem bonitinho aqui no parasol.
Então a minha maior queixa dessa lente fica por conta do peso. Ela pesa 835 gramas, o que é muita coisa, principalmente se você estiver com um kit fotográfico. Imagine utilizar um A7 III com um cage, a lente e um flash em um evento onde você tem que fotografar por 4, 5, 6 horas. Esse kit acaba ficando muito pesado, que vai causar um desconforto, principalmente no seu punho. Mas a gente está falando de um kit que ainda assim é leve se compararmos com os kits que utilizávamos nos casamentos, como 5D Mark III com 2470 ou 70-200, ou mesmo alguns fotógrafos que costumam fotografar com a linha 1 da Canon, por exemplo, um DX, um DX Mark II, Mark III. Minha conclusão, uma lente muito bem construída, muito bem acabada, sem aqueles problemas das borrachas frágeis que nós tínhamos na série Art antigamente. Apesar de ser uma lente um pouco pesada, ela com certeza se mostra muito resistente e traz uma qualidade óptica fantástica. Essa lente é linda, não é não? Um kitzinho perfeito, que casa muito bem e que se comunica muito bem. A Sigma e a Sony vêm trabalhando muito bem juntas, já na linha DCDN, que é a linha Contemporary, que ficou muito famosa pela 16mm 1.4, que todo mundo adora para usar com suas câmeras APS-C. Tem vídeo aqui no canal da Sigma 30mm DCDN, então não esquece de assistir, porque é uma lente muito interessante, principalmente se você utiliza câmeras da linha 6. Essa nova série DGDN traz lentes fantásticas, inclusive lentes custo-benefício, como a 45mm, por exemplo. Essa lente está saindo no mercado por apenas $1000, ou seja, é uma das lentes com esse range mais barata do mercado. Ela compete apenas com a Tamron 28-75, mas para quem quer uma lente mais versátil, que precisa de um ângulo mais aberto, apesar de ser apenas 4mm, 24mm faz muita diferença em relação a 28mm. Já em relação ao médio tele, 75mm e 70mm não são tão diferentes assim. Algo que com um pequeno crop na pós-produção você consegue resolver. Se a gente colocar no páreo aqui a 2470 f2.8 GM da Sony, aí nós vamos ter uma briga de gigantes, porque a 2470 da Sony, apesar de ser tão eficiente quanto essa Sigma, apresenta um corpo um pouco mais leve, então deixa muito mais confortável a usabilidade. No entanto, a Sigma dá um baile na Sony no quesito preço, e como a gente sempre tem que balancear qualidade versus o custo, a Sigma 2470 DGDN f2.8 da série Art é sim uma das melhores opções do mercado atualmente. Então, se você está pensando em buscar uma lente que possa te atender em eventos, principalmente se você faz casamentos, tanto foto quanto vídeo, essa lente apresenta um motor de foco super eficiente, não falha, e combinado com uma câmera que tem um sistema de foco perfeito, como essa linha 7 nova da Sony, você com certeza vai ter um kit que vai te atender com completa perfeição. Vou encerrando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Se ainda não é inscrito, convido a se inscrever imediatamente e já ativar o sininho para receber a notificação quando os vídeos novos forem saindo. Torne-se um membro do canal para incentivar ainda mais o canal a crescer. Dá uma visitada nos canais dos amigos que estão aqui na descrição do vídeo. Siga-me nas redes sociais, deixa o seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!